Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que possamos começar, os nossos trabalhos em paz, em harmonia. Espero que todos estejam me escutando direitinho. Que assim seja. Obrigada. Abençoe a nós todos. Eu acho que tá tudo certinho. Que nesse instante possamos elevar nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai amado, aos irmãos trabalhadores do bem, que nos abençoe, que nos inspire, que possamos estar nesse instante com os nossos espíritos abertos ao aprendizado, que os nossos corações estejam tranquilos, estejam em paz, estejam em harmonia, para que possamos fazer o nosso trabalho com o amor, com a simplicidade, com a humildade que sempre nos ensinou Jesus, que sempre vivenciou no mais alto sentido da palavra amor, que exemplificou e que nós ainda, na nossa pequenez, ainda com as nossas dificuldades, ainda não conseguimos alcançar esse estágio. Mas estamos, Senhor, aqui nesse instante, espíritos ainda fracos, fragilizados, mas que estamos a tentar a nossa melhora. E nesse instante, te pedimos, Pai amado, a tua proteção, o teu amor, os teus bálsamos sobre nós, encarnados e desencarnados, que estamos nesse instante a iniciarmos o trabalho da noite de hoje, que assim seja. E hoje, o tema da nossa palestra é estar no mundo sem ser do mundo. Parece algo tão simples, estarmos no mundo. Mas será que nós estamos ou somos deste mundo, deste planeta, dessa nossa moradia terrena? Qual a diferença entre estarmos e entre sermos do mundo? E é sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Obrigada a todos, obrigada minha irmã Norma, Dona Maria, Eric, Ana, obrigada a todos vocês pelas palavras, pelo incentivo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Para que a gente compreenda bem, a gente precisa aprender o sentido de estar e o sentido de ser. Se a gente for para o dicionário, que hoje em dia o dicionário mais rápido que a gente tem é o Google. E aí quando a gente vai para o Google, que procura o significado de estar, desse verbo estar, uma de suas significações diz o seguinte: estar
é possuir ou expressar, aceitarmos, aprendermos nas nossas consciências. Estar é permanecer em determinada circunstância por um certo tempo. E ser é a sensação ou percepção. Retornamos. A internet deu uma falhada aqui agora, não foi? Ajustes técnicos. Acontece. Mas vamos lá. Então, quando a gente pega esse significado, né? Boa noite, Dulce. Papai do céu abençoe. Quando a gente pega esse significado de estar, em que estar é permanecermos por um determinado tempo em uma determinada circunstância, a gente entende que a nossa permanência aqui no plano Terra é temporária, é uma circunstância temporária. Então, nós, espíritos aqui reencarnados, nós não somos no mundo Terra. Nós estamos no mundo Terra. Ou seja, existe uma transitoriedade nossa aqui nesse plano. Porque nós não pertencemos ao mundo material. Nós pertencemos ao mundo espiritual. Então, nós somos no mundo espiritual. Nós apenas estamos no mundo Terra, no plano material. E como é que nós, enquanto espíritos que estamos aqui de passagem, estaremos no mundo Terra sem sermos no mundo Terra? É essa a nossa conversa de hoje. É esse o nosso estudo. E é isso que essa doutrina tão maravilhosa vem nos explicar, vem nos fazer compreender, vem nos dar o entendimento de que nós não estamos aqui. Ou melhor, de que nós estamos aqui no plano Terra, desculpem, de que nós somos no mundo espiritual. E é uma doutrina, como a gente costuma dizer, uma doutrina tão consoladora, é uma doutrina que nos dá tanto conforto, principalmente no momento em que a gente está vivendo de tantas angústias, de tantas tristezas, de tantas ansiedades, e a gente ainda não consegue vivenciar essa doutrina tão maravilhosa, que vem nos dizer, que vem nos alertar, que vem tirar a venda dos nossos olhos e nos dizer que tudo no mundo Terra é transitório, que tudo é passageiro. Boa noite, seu Claudivan e tia Ceci. Deus abençoe. E então, essa doutrina, quando vem tirar essa venda e dizer a nós, como o mestre, né, nos exemplificou, o mestre nos disse, nos mostrou e vivenciou de que tudo que é da matéria retorna à matéria, mas o que é do espírito vive para sempre. E a doutrina não vem desfazer o que Jesus disse, pelo contrário, ela vem reforçar, vem endossar. Boa noite, Lenice, boa noite, George, papai do céu abençoe. Ela vem reforçar
de que estamos aqui de passagem, mas não estamos sozinhos. Nós temos o Evangelho de Jesus a nos fortalecer, a nos guiar, a nos dar o direcionamento para que tenhamos o entendimento de que nós somos muito mais do que a matéria. Nós apenas estamos na matéria. E o texto, estar no mundo sem ser do mundo, ele diz o seguinte: estar no mundo é viver segundo as exigências da vida material, como o faz toda a gente. É aceitar as imposições da lei natural que exige dos indivíduos cuidarem da alimentação, do vestuário, da casa, da família, do emprego, do dinheiro, da saúde, da autoeducação e de todas as atividades que a condição humana exige de cada um. Quando a gente lê esse parágrafo, a gente pensa logo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 10. É o capítulo que trata do sede perfeitos. E no item 10 é a lição chamada O Homem no Mundo, que para mim é uma das lições, é porque todas são fantásticas, né? Mas o homem no mundo faz a gente refletir muito sobre as nossas responsabilidades enquanto seres materiais, no corpo material, e que é transitório. Porque quando a gente fala em estarmos no mundo, exige de nós vivermos segundo a matéria. A gente, quando conhece a doutrina vivenciada por Jesus, independente da religião, vamos dizer assim, que a maioria das religiões, ela tem o papel de nos, como o próprio nome religião diz, né? É religar a Deus. E todas elas fazem com que... Boa noite, Inês. Saudades. Papai te abençoe. Tanta saudade de vocês presencialmente. Mas a gente vai voltar. Vamos ter fé que a gente vai conseguir estar pertinho. Talvez não tão pertinho como antes, mas um pouquinho mais pertinho. É preciso confiarmos, termos fé, termos ânimo, que em breve a gente vai poder, se não um abraço bem acolchado, como a gente diz, pelo menos um aperto de mão. A gente vai conseguir tocar uns nos outros, sem tantos medos como a gente está hoje em dia. E então, quando a religião nos convida a vivermos mais o lado espiritual do que o lado material, a gente pensa logo o seguinte: se eu preciso melhorar o meu espiritual, eu preciso deixar as coisas da matéria e focar naquilo que é do espírito. E aí, quando a gente vai para a lição do Evangelho, o homem no mundo, tem uma parte que diz assim, que não adianta nós vivermos em constante invocações, exortações aos espíritos e abandonarmos a vida da matéria, se isso não é feito aqui, de verdade, do coração. E é justamente como diz aqui,
que estar no mundo é vivermos sob a lei natural do plano Terra. É nos preocuparmos com a nossa alimentação, com o nosso vestuário, com a nossa casa, com o nosso emprego, com o dinheiro, como diz ali. Com todas as atividades que a vida no mundo Terra exige de nós. É natural que nós vivamos as nossas vidas aqui no plano Terra de acordo com as necessidades do nosso corpo. Estamos aqui e dessa forma necessitamos viver de acordo com o local em que estamos. Porém, conscientes de que não somos isto aqui, a matéria. Conscientes de que o material é algo que vai ser passado. Nós estamos aqui, vivemos e iremos mais adiante. Então não adianta que nós passemos a viver apenas pelo material. É essa a questão fundamental de quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, de quando a gente começa a compreender de que somos espíritos e apenas estamos na matéria. Mais adiante, o texto diz assim: estando no mundo, o indivíduo fica sujeito a obrigações e deveres e é capaz de direitos perante a sociedade a que pertence. A grande maioria obedece às leis e contribui para que haja uma certa harmonia no relacionamento entre os indivíduos. Então, vejamos, estarmos no mundo material faz com que nós tenhamos obrigações, direitos e deveres. Faz com que nós tenhamos que obedecer às leis humanas. Tenhamos que contribuir, como diz aqui, para que haja harmonia nos nossos relacionamentos humanos. Estamos no mundo. Precisamos viver de acordo com o ambiente em que nos encontramos. Então, conhecer a doutrina dos espíritos não quer dizer que a gente vá simplesmente abandonar as nossas responsabilidades como seres humanos nesse planeta. Nós temos responsabilidades na maneira que nós tratamos o outro, na maneira que nós tratamos o nosso meio ambiente, na maneira como nós tratamos os animais, as plantas, as pessoas, na maneira como nós respeitamos uns aos outros. Porque estamos aqui e precisamos vivermos de acordo. E será que nós respeitamos, agimos da forma correta aqui no mundo material? Será que a gente já alcançou esse estágio de realmente estarmos aqui e agirmos, né, como os seres humanos que deveríamos ser? Será que a gente já para refletir sobre isso? Será que nós somos realmente os humanos que nós deveríamos ser? Mais adiante, o texto diz o seguinte:
quando ele fala, né, que a maioria das pessoas contribuem para essa harmonia. Mas ele também diz assim, que nem todos atendem a esse mínimo necessário para o funcionamento harmonioso da sociedade organizada. E quando a gente fala de que muitos ainda não contribuem para essa harmonia, muitas vezes a gente se coloca num patamar mais alto do que a gente deveria se colocar. Porque o que é que acontece? Eu já ouvi pessoas dizerem assim, mas eu já tenho um certo conhecimento da doutrina espírita e comparado a determinado ser que desrespeita fulano, cicrano ou desrespeita, né, a natureza, eu já estou num patamar de um entendimento onde eu não tenho mais essa atitude. E aí fica aquela interrogaçãozinha. O fato de nós já conhecermos a doutrina, de nós tentarmos viver como Jesus nos convidou e nos convida todos os dias, não faz de nós seres humanos melhores do que outros. Faz de nós seres com uma consciência maior das nossas responsabilidades. Nós temos o mau costume de julgarmos o outro, de nos colocarmos no patamar maior do que o outro, da gente achar que pelo fato de estudarmos o Evangelho, de estudarmos o Livro dos Espíritos, de estudarmos as obras básicas da codificação, de estudarmos as obras de André Luiz, que são livros de estudo, mais das vezes altíssimos, que não é do entendimento de todos ainda, de todo ser vivente nessa terra. E aí a gente acha que por nós termos essa intelectualidade desenvolvida, a gente se coloca num patamar em que estamos um passo à frente daqueles nossos irmãos que também estão aqui, estão no mundo igual a nós, mas que não têm esse conhecimento. Então a gente tem o mau costume de achar que, porque estamos a desenvolver a nossa intelectualidade, estamos num grau maior do que aqueles nossos irmãos que não têm esse hábito desse estudo. E aí é quando nós somos laçados pela nossa vaidade, porque estamos no mundo material e nesse momento somos o mundo material, que ainda é envolvido pelas nossas paixões e pelos nossos vícios. E aí vem a vaidade, que é um estado nosso material, mas que a gente pode desenvolver para que a vaidade não seja um estado nosso enquanto espírito. Aí a diferença entre estar e ser. Hoje estamos vaidosos. No amanhã não seremos vaidosos. Estamos hoje aqui trabalhando para sermos espíritos puros e não para estarmos espíritos puros. É essa
a diferença. É estar aqui no plano Terra e entender que o fato de eu ter uma inteligência mais habilidosa ao entendimento científico da doutrina, ao entendimento filosófico da doutrina, não quer dizer que eu esteja num patamar maior. Quer dizer que eu preciso desenvolver o Evangelho dentro de mim. A gente pensa muito no intelecto e esquece do Evangelho. Sermos intelectualizados dentro da doutrina, ou melhor, estarmos intelectualizados dentro da doutrina, não faz com que sejamos evangelizados. É essa a nossa responsabilidade enquanto espíritos reencarnados aqui no plano Terra. Enquanto somos espíritos no estado de matéria que a gente se encontra, enquanto estamos nesse estágio, nós temos a responsabilidade de agirmos segundo as nossas vivências aqui no plano Terra. Mas agir dessa forma, estarmos ainda presos nessa matéria, faz com que sejamos dominados pelas nossas paixões, pelo egoísmo, pelo nosso orgulho, por ainda termos isso mesmo, seu Claudivan, a vaidade. A gente é dominado, nós ficamos cegos por esses vícios que são da matéria, que são pesados, que são da carne, porque estamos na carne. E a nossa maior responsabilidade, o nosso dever maior, enquanto estamos mergulhados neste corpo material, é trabalharmos sobre essas paixões, é trabalharmos em nós mesmos a nossa responsabilidade perante nós. Como eu disse no início, que quando a gente fala em ser, é a sensação ou percepção de si próprio. Então, para que eu seja um espírito de verdade no mundo espiritual, que é o mundo, que é a casa que nós todos retornaremos, para que eu seja de verdade um espírito no mundo espiritual, para que eu tenha essa percepção de mim mesma, é preciso que eu tenha o entendimento de que aqui, no plano Terra, eu preciso retirar essa casca grossa dessas paixões e desses vícios. Eu preciso aqui, enquanto eu estou no plano Terra, trabalhar para que esse fardo pesado que a gente carrega fique aqui. Pois quando ocorrer o nosso desligamento do nosso espírito com a nossa matéria, quando houver esse desenlace, aqui junto ao nosso corpo, fiquem todo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, as invejas, aqueles sentimentos ainda de rancor, de ódio, de vingança, que esses sentimentos fiquem aqui no mundo Terra, para que a gente possa seguir sendo espíritos já com o amor,
com a humildade, com a indulgência, com a benevolência dentro de nós, para que sejamos realmente os espíritos puros no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Mais adiante, eu estou me adiantando porque o texto é muito longo. Mais adiante, diz o seguinte, é uma perguntinha bem básica. E o que é estar no mundo e não ser do mundo? A passagem do espírito por mundos materiais como a Terra está prevista na lei divina. Espíritos imperfeitos encontram nas encarnações, em mundos como o nosso, a oportunidade de expiar faltas, corrigir desvios, progredir, dominando paulatinamente o orgulho e o egoísmo, que são seus característicos marcantes. Mas a vida nos mundos materiais, com o esquecimento do passado, em muitos casos, desvia o espírito de seu verdadeiro interesse, que se resume em retificar-se e progredir. Prezados irmãos, é muito forte quando a gente começa a compreender um pouquinho desses ensinamentos que a doutrina vem, sabe, nos trazer. Pois quando fala que a nossa passagem aqui no plano Terra, como espíritos, é destinado para que possamos corrigirmos a nós mesmos, para que possamos expiar as nossas faltas, como eu disse, para que a gente domine o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que é uma característica nossa enquanto seres que estamos reencarnados neste mundo material. E aí a gente tem o entendimento de que muitas vezes, por esquecermos aquilo que fizemos no passado, por esquecermos a nossa verdadeira tarefa aqui neste plano, a gente se desvia do nosso caminho. A gente não aproveita a oportunidade de progredirmos e nos retificarmos dos nossos erros passados. E quando a gente começa a entender que a nossa encarnação, a nossa existência, o fato de estarmos aqui no mundo Terra, tem um objetivo maior do nosso progresso, e a gente vai caminhando, vai compreendendo que só depende de cada um de nós, e que todos os dias em que a gente abre os olhos, em que a gente acorda, respira, a gente tem a oportunidade de mudança. A gente tem a oportunidade de fazermos diferente, de sermos diferente. E a gente simplesmente não aproveita essa chance. A gente, mais das vezes, a gente quer impor ao nosso próximo a mudança que nós não temos, que nós não somos. E a gente compreender essa situação é de uma
vamos dizer assim, de um alcance tão grande na nossa existência atual, porque quando a gente entende que somos muitos e muitos espíritos reencarnados aqui neste plano e que cada um de nós carregamos as nossas individualidades, cada um de nós carregamos os estágios de evolução que cada indivíduo tem. Nós não somos iguais. Quando a gente pensa que cada ser humano que se encontra em cima deste plano material tem uma digital, uma impressão digital que é sua e de mais ninguém. E a gente entende que assim como a impressão digital na matéria, cada um tem a sua, o espírito carrega cada um as suas individualidades, as suas paixões e as suas qualidades, as suas virtudes, diferente de cada um. Cada um tem as suas. E por que a gente quer impor ao outro que haja como nós queremos? Por que a gente quer impor ao outro aquilo que nós achamos que é certo? Por que a gente quer ser os detentores da verdade? E a gente esquece que quando a gente olha para nós, a gente é quem cresce, a gente é quem evolui. Eu não posso simplesmente viver a vida do outro por achar que esse é o certo, que o que eu digo é certo. O que é certo para mim pode não ser certo para o outro. O que funciona para mim pode não funcionar para o outro. E termos o entendimento de que cada um está num estágio e compreendermos que cada um tem o seu tempo da compreensão das leis divinas, faz com que a gente consiga estar no plano Terra, respeitando as leis do plano Terra, contribuindo para a harmonia no plano Terra. Para que assim, no amanhã, eu possa ser um ser espiritual, estando no mundo material. É essa a nossa missão. É essa a nossa responsabilidade aqui, nesse plano. Boa noite, Mário. Deus nos abençoe. E mais das vezes a gente quer se isentar da nossa responsabilidade. A gente quer simplesmente chegar para o outro e dizer: você tem que agir assim. O correto é que você haja assado. Enquanto nós mesmos não agimos de acordo com aquilo que falamos. E como é difícil a gente agir de acordo com o que fala. Vocês desculpem a emoção, mas mais das vezes a gente, quando se prepara para um trabalho como o de hoje, eu já escutei muita gente dizer assim: ah, mas é algo fácil. É só você estudar e chegar lá e falar. Prezados irmãos, a responsabilidade de quando a gente estuda é dobrada, porque quando a gente fala e não age de acordo com aquilo que a gente fala, nós estamos usando da hipocrisia, da mentira para com nós mesmos.
E é difícil você ter o conhecimento e agir ao contrário daquilo que você tem o conhecimento. Porque quando a gente sabe que o caminho certo é esse aqui, é seguir em frente, e a gente começa a querer dobrar à direita, a nossa consciência nos acusa. Não precisa que fulano, cicrano ou beltrano chegue para nós para dizer. Da mesma forma que não precisa que nós vivamos dizendo a Deus e ao mundo como eles têm que agir. Porque nós temos a lei divina nas nossas consciências. E tudo aquilo que nós fazemos que está em desacordo com as leis divinas, a nossa consciência nos acusa. Só que nós estamos ainda tão presos na matéria que a gente começa a querer se enganar. Mas eu fiz isso, eu agi assim por causa disso e daquilo outro. Aí a gente começa a usar justificativas para os nossos erros. Mas quando o erro é no outro, a gente acusa, a gente aponta o dedo. E quando a doutrina espírita vem nos mostrar que estarmos no mundo terra não nos obriga a sermos o mundo terra, a gente tem uma consciência muito maior do nosso papel aqui, porque estamos aqui para que essas ervas daninhas que temos sejam retiradas de nós. Estamos aqui para que o sermos espírito floresça, cresça, progrida cada vez mais. E a responsabilidade de quem está aqui passando o pouco que entendeu das lições é grandiosa. É como certa vez eu comentei que quem olha a pessoa da Michele se engana de que a Michele é uma pessoa calma, pacata, incapaz de fazer mal a uma formiga. É assim que a gente tem a visão do outro, geralmente. E aí, quando chega um momento de ira, de revolta, né? Onde a Michele é dominada pelas suas ervas daninhas, pelas suas paixões, aí todo mundo, como assim? Porque a gente julga o outro de uma forma que eu não tenho nem palavras, eu fico até assim, é tão fácil julgar o outro, sabe? Dizer assim, mas como assim fulano foi capaz de fazer isso? Como se nós não tivéssemos essa capacidade. Onde nós estamos aqui, neste plano, dominados pelas paixões, nós somos capazes de qualquer coisa, boas ou ruins. E mais das vezes, quando eu bato muito na questão de viver o Evangelho, de entender e apreender os ensinamentos do Evangelho dentro de nós, é porque mais das vezes, quando há vontade de julgar, quando há vontade de bater no outro, quando há vontade, como a gente diz assim, tô com tanta raiva que eu mato fulano. Sabe quando a gente tem esse sentimento, assim, esse ímpeto? E o que é que faz a gente não concluir a ação de matar fulano?
mas das vezes, ou melhor, em todas as vezes, é quando a gente lembra do que Jesus nos ensina. A gente não chega a concluir a ação de prejudicar o outro, porque a gente lembra da nossa responsabilidade por conhecermos o Evangelho de Jesus. Pouquinho que seja que a gente conhece, somos responsáveis. Não somos responsáveis pelas ações do outro, somos responsáveis pelas nossas ações. E aí, quando estamos neste mundo dominados por essa matéria e acontecem essas dificuldades, esses obstáculos nas nossas vidas, quem é que vai acalmar? Quem é que vai abrandar a nossa matéria aqui pesada? É o Evangelho. É simplesmente o Evangelho de Jesus que vai acalmar, que vai trazer para nós o sossego necessário, que vai fazer com que os nossos espíritos tenham a força para se acalmar diante das tempestades da vida. E é o que menos nós fazemos neste mundo material, é confiarmos no nosso Pai amado, é termos a fé de que iremos passar pelas tribulações. Mas às vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente cansado, a gente se sente incompreendido, a gente se sente fraco. E a gente esquece que Deus é nosso Pai, soberanamente bom, justo e que não nos desampara. A gente fraqueja porque ainda estamos neste mundo com a matéria pesada, porque nós ainda não somos espíritos ainda no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, é o nosso verdadeiro lar. E a gente fica nesse estágio de não querermos tomar a nossa responsabilidade conosco. A gente ainda fica a pensar que estamos aqui, conhecemos um pouquinho da doutrina, conhecemos um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e está tudo ótimo. E quando a gente desencarnar, vai estar tudo certo, porque eu simplesmente disse ao meu irmão como deveria agir, mas eu fiquei simplesmente folgadinha, de boa, como a gente diz, de boa na lagoa, e não fiz nada por mim mesma, de verdade. Eu simplesmente deixei que a oportunidade passasse. Encerrando um pouquinho, a hora no instante passa, dando um salto no texto, diz assim, que o cristão espírita não precisa ser, na sociedade em que vive, uma criatura diferente, senão na consciência e desempenho de seus deveres. A doutrina espírita ensina, como fez o Cristo, o que é estar no mundo sem prender-se a ele.
Eu achei isso fantástico, porque quando a gente começa a ter esse entendimento de que para estarmos na sociedade, a gente não precisa ser diferente, que é uma coisa que acontece muito. A gente, para sermos aceitos numa sociedade, na nossa sociedade, que cada vez mais faz com que o material seja o alvo, o objetivo maior, a gente muda quem somos, a gente muda aquilo que verdadeiramente nós acreditamos para nos sentirmos integrados a esta sociedade material. Mas quando ele diz que nós não precisamos ser diferentes, nós não precisamos agirmos em desacordo com aquilo que acreditamos para vivermos na sociedade da matéria, que basta que nós possamos agir, né, de acordo com as nossas consciências, de acordo com aquilo em que a gente verdadeiramente acredita. Então, se eu verdadeiramente acredito que seguir os ensinamentos de Jesus é o que vai fazer com que o meu espírito evolua, basta que eu haja de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu não preciso ser diferente no plano material, na sociedade material. Eu não preciso agir como se eu fosse aquele anjo de candura, aquele espírito puríssimo que fala assim, mansinho, calmo, onde dentro de mim as tempestades estão ali revoltas. Para que eu seja esse cristão espírita, como diz, vivendo na sociedade material, basta que eu haja de acordo com os ensinos do Cristo, mostrando a todos que eu tenho defeitos como qualquer ser humano neste mundo, mas a diferença é o meu agir em relação a não mais deixar que os meus defeitos, as minhas imperfeições me dominem. É essa a diferença em estarmos nesse mundo, mas não sermos deste mundo. Estamos aqui na matéria, mas nós não somos somente isso. Nós somos espíritos em evolução. Estamos aqui de passagem, estamos aqui para progredirmos, estamos aqui para evoluirmos. Que tenhamos esse entendimento, que hoje, aqui, agora, é transitório, é passageiro, porque estamos, mas que somos de verdade o Espírito, somos de verdade as nossas ações boas, benéficas que fazemos aqui. Que seremos puros, porque ainda não somos, seremos futuro, seremos puros, seremos espíritos de luz, mas que para alcançarmos esse estágio é preciso estarmos na matéria, é preciso passarmos por essa prova tão difícil, que é estarmos aqui e não nos deixarmos sermos dominados pelas dores, pelas angústias, pela vaidade, pelo nosso egoísmo. Nós somos muito egoístas. Nós sempre queremos que para nós aconteça o melhor. Nós sempre queremos que as nossas dificuldades sejam inexistentes. Nós queremos sempre que o nosso derredor
esteja tudo tranquilo, esteja tudo bem. E a gente esquece que se a gente não passa pela dor, pelo sofrimento, pelo obstáculo, pela dificuldade, a gente não tem como aprendermos de verdade a termos a fé, a coragem, o ânimo, a perseverança de seguirmos no caminho estreito que Jesus nos diz. Se nós não passarmos pelas provas, se nós não passarmos pelas tentações, nós nunca saberemos o quão fortes somos, o quanto nós somos espíritos batalhadores, espíritos guerreiros, espíritos que tentam, que vão, que vencem a si mesmo a cada dia. É isso que nós somos. Estamos vivendo momentos de grandes tormentas, de grandes angústias, de grandes dificuldades. Quem disser que não se sente angustiado, que não se sente com medo do que está por vir, é mentira. Somos seres humanos e passamos por esses momentos, mas somos espíritos acima de tudo, e como espíritos e conhecedores de uma doutrina tão maravilhosa, nós não devemos baixar a cabeça a esses sentimentos. Nós temos e podemos nos fortalecermos uns aos outros, usando do amor pregado por Jesus, vivenciado por Jesus em cada momento em que pisou aqui neste mundo material. Jesus esteve no plano terra, mas ele nunca foi o plano terra. Ele sempre foi o Espírito, o amor, a verdade, o perdão. Jesus, ele é nosso guia, é o nosso modelo. Que possamos, junto a ele, fortificarmos a nossa fé, termos o bom ânimo, sermos o soldado da paz que Jesus sempre nos convida a sermos, e nós ainda negligenciamos, nós ainda deixamos de lado, porque a gente não quer tomar responsabilidade para nós. Mas a nossa consciência nos diz, aqui, todos os dias, quando a gente acorda e respira, a nossa consciência nos diz que é mais um dia, que é mais uma oportunidade de sermos soldados do Evangelho, de sermos o Evangelho de Jesus onde quer que estejamos, em casa, nas ruas, na escola, no ambiente de trabalho. Nós somos espíritos e precisamos agirmos como tal. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça, que possamos sempre, nos nossos momentos de medos, de angústias, recorrermos ao Evangelho de Jesus, que sempre, sempre, sempre vai ter a força, o consolo para nós, nestes momentos tão temerosos que estamos a passar, que saibamos ter a fé necessária de que dias melhores virão, de que tudo isso é necessário. A gente precisa ter a felicidade de vivermos, estarmos vivendo este momento aqui, porque estamos neste momento transitório. Nós não somos esse momento, o eterno. Nós somos o mundo espiritual que nos espera após todas essas tormentas passarem. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Gratidão a todos pela paciência, pelo carinho de me ouvirem, por mais uma vez me dar a oportunidade de mais aprender, por termos a oportunidade de estudarmos, de compreendermos, de tentarmos compreender esse amor tão grandioso
que Jesus tem para conosco. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos ampare hoje e sempre. Meu abraço a todos. Que Deus abençoe hoje e sempre. Que assim seja.